Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Eu sou Érica Constantino, Head of Planning aqui da Galápagos. E o objetivo desse encontro é que a gente faça, enfim, tenha respostas, pelo menos algumas respostas, com relação aos assuntos que foram tratados no PL 4173, como a gente informou para vocês semana passada. Esse projeto foi aprovado pelo Senado Federal, já havia sido aprovado pela Câmara, né? E aí agora foi aprovado pelo Senado, segue para a sanção presidencial e, caso seja aprovado, passa a surtir efeitos a partir do ano que vem. Então, eu queria agradecer muito a presença desses dois grandes tributaristas que estão com a gente hoje. A ideia é um bate-papo informal. Queria apresentar o Dr. André Mendes Moreira, do escritório, sócio do escritório Sacha Calmon. Prazer estar aqui com você, André. Prazer. E o Dr. José Henrique, sócio do escritório PLKC, né? José Henrique Longo, desculpe. E a gente vai falar agora, então, sobre esses dois grandes assuntos, que são os investimentos no exterior de pessoa física e as mudanças de fundo fechado no Brasil. Eu vou começar pedindo para o José Henrique falar com a gente, explicar um pouquinho quais foram essas mudanças que aconteceram com relação aos investimentos no exterior. Bom, antes de tudo, bom dia a todos. Agradeço, na pessoa da Érica, o convite aqui de estar na Galápagos para falar esse assunto tão importante, né, que vai mudar bastante a nossa vida a partir de 2024 com relação aos investimentos no exterior. Bom, a gente vai ter dois universos, né? Um dos rendimentos até 2023 e de rendimentos posteriores a 1º de janeiro de 2024. Isso porque não houve uma mudança com relação ao que nós já tínhamos em termos de rendimentos, então preservando, né, principalmente no caso das PICs, das companhias offshore, preservando que a tributação ocorrerá somente no momento da disponibilização desses recursos para o acionista pessoa física. E a partir de 2024 terá a tributação automática. No tocante à pessoa física, para aqueles que mantêm investimentos diretamente em seu nome, a grande mudança é a tributação com uma nova alíquota, que é uma alíquota única de 15% para os rendimentos, sendo certo que para os ganhos de capital, então para outros ativos que não são aplicações financeiras, continua valendo a regra de ganho de capital, ou seja, com aquelas alíquotas progressivas de 15% a 22,5%, a depender da faixa do ganho de capital. Então, é importante a gente, quando vai pensar numa companhia, saber que a gente pode ter dois tipos de tributação. Um sobre o capital, quando, por exemplo, nós fazemos o resgate, né, do nosso capital, e outro na distribuição dos dividendos. Distribuição de dividendos, que até 31/12 de 2023 segue a tabela progressiva, até 27,5%, e a partir de 24 passa a ser 15%, uma alíquota única, e o ganho de capital continua o mesmo, tanto para 23 quanto para 24, que é a alíquota progressiva de 15 a 22,5. Então, essas são as grandes, de modo bem genérico, né, essas são as grandes mudanças. Então, a partir de 2024, as companhias têm que apurar o lucro contábil, e esse lucro contábil convertido para reais será tributado a 15%, ainda que não tenha havido distribuição. É considerado uma distribuição automática para o acionista, com alíquota de 15%. Mas, se houver interesse em resgatar o capital, haverá tributação sobre o ganho de capital, incluindo aí a variação cambial. Falando em variação cambial, é importante lembrar que a regra de origem, né, da moeda, do rendimento que adquiriu esse ativo do exterior, essa regra que existe ainda hoje, né, mas vai ser revogada a partir de 1º de janeiro, prevê que o cálculo é feito em dólar nessa situação. Então, por exemplo, se eu tenho um rendimento no exterior, recebi uma herança da minha tia que mora na Itália, vamos dizer, essa origem é em moeda estrangeira e, portanto, o que eu comprar com essa moeda, o cálculo do meu ganho de capital é feito em dólar e não em real, portanto, não entra variação cambial. Essa regra está sendo revogada e, portanto, todos os ganhos de capital serão calculados em reais.
entrando, portanto, a variação cambial. Essa é uma diferença importante que nós teremos, né, também a partir de 1º de janeiro de 24. E o que existe com relação à posição de 31/12 de 23, desde que esse ativo também estivesse em 31/12 de 22, ou seja, não pode ser um ativo adquirido neste ano, é a possibilidade de atualização dos valores pelo câmbio, pela taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2023, e a diferença entre o custo que nós temos no ano passado e esse novo valor é tributado em 8% e podemos, portanto, registrar um novo valor na declaração do imposto de renda, e a tributação com a nova alíquota será a partir desse novo custo da pessoa física, né? A gente está chamando isso de atualização dos ativos. Quando se tem uma companhia e se faz essa atualização, é importante lembrar que teremos 2 ativos a serem registrados na nossa declaração com um novo número. Um é o próprio capital, que nós colocamos agora um novo valor, e nós temos o lucro, porque o patrimônio líquido que é calculado pela nova taxa, ele é composto normalmente por capital e lucro. Então, eu preciso destacar esses 2 itens na declaração do imposto de renda, como 2 itens. Até hoje a gente só tem um, que é o capital, a gente passa a ter 2 itens. O capital social, com nova taxa do câmbio, e o lucro, que até então a gente não registrava, passa a ser um ativo. E esse lucro, apesar de ser registrado em dólar, ele no futuro poderá ser distribuído sem tributação sobre a sua variação cambial. Então, é uma novidade também, né, com relação a essa nova norma, sendo que, esqueci de falar, com relação aos lucros de 2024 para frente, a regra é a mesma, aquela tributação automática do lucro, o lucro fica carimbado na nossa declaração do imposto de renda e poderemos distribuir posteriormente sem nova tributação, mesmo que haja uma variação cambial desde o pagamento do imposto sobre esse lucro até a sua efetiva distribuição. Então, em resumo, eu acho que é isso na parte das offshores. Foram muitas mudanças, né? Mas super obrigado, o resumo está claro. São pontos importantes, essa questão, enfim, do fim da isenção da variação cambial, acho que isso é super relevante. Eu acho que a ideia é que a gente use um exemplo, e aí eu vou pedir para vocês colocarem o primeiro slide, porque com base em casos reais, né, a gente fez uma simulação aqui de alguém que tinha um investimento, na verdade, fechou um câmbio. Nesse caso, a gente está falando com origem no Brasil, porque tem essa diferenciação, né, entre você ter constituído a sua empresa com, enfim, valores com origem no Brasil, em que você fechou o câmbio e mandou para fora e aportou capital na sua empresa, ou valores que foram ganhos no exterior, e aí a gente considera com origem no exterior, e nesse caso a gente vai depois abordar um exemplo em que a gente usa isso, esse caso específico. Mas nessa primeira simulação, são investimentos com origem no Brasil. Então, a gente deu um exemplo prático aqui de alguém que fechou o câmbio lá atrás, um dólar estimado de 3, mandou dinheiro para fora, aportou capital na sua empresa e agora se depara com essa dúvida. Se vai atualizar, se não vai atualizar. E aí eu gostaria de te pedir, se você puder, por favor, Zé Henrique, comentar aqui esses passos e o que você entende como sendo... eu acho que uma grande dúvida dos nossos clientes, e eu sei que essa resposta ela é muito caso a caso, dependendo da situação pessoal e familiar, né, de cada um, mas faço ou não faço a atualização? Né? Agora, o que é melhor? Então, acho que essa é a primeira pergunta difícil para ser respondida aí para os nossos clientes. Esse exemplo que você trouxe, Érica, ajuda muito, né, a explicar sobre esse assunto. Então, com dólar a 3 e agora o estimado dólar em 31 de dezembro a 5, e fazendo a atualização com a tributação a 8%, a gente teria um novo patrimônio líquido de 17 milhões e meio, com a tributação de 8%, custaria 680 mil reais. Então, a pessoa física teria, na sua declaração de imposto de renda, um acréscimo de 8 milhões e meio de custo, quer dizer, no futuro isso será uma vantagem, não é? Uma redução no cálculo da apuração do ganho de capital, na parte do capital, como eu falei, e a parte do lucro que foi tributada, no caso aqui 500 mil dólares, ele poderá ser distribuído futuramente sem nova tributação.
Mas o que eu questiono com relação à posição de 31 de dezembro de 23, é interessante fazer esse recolhimento se o acionista não tem interesse de retornar esse dinheiro ao Brasil ou disponibilizar para ele mesmo no exterior, porque é uma antecipação do imposto. Então, se a ideia é ter esses recursos a longo prazo no exterior, precisa fazer conta, com a ajuda de vocês, não de advogado, mas precisa fazer conta para ver se vale a pena, né, despender esse montante para aumentar o seu custo, tendo em vista que, como eu disse, até 2023, isso será tributado somente na distribuição, né, na disponibilização efetiva para o acionista. Só o 2024 é que será tributado automaticamente. E mesmo se a pessoa precisar de dinheiro, o que acontece? Terá os lucros futuros, então aqueles lucros futuros que serão tributados, eles não serão tributados novamente, então ele pode acessar aquele valor, esse é um ponto importante. E segundo ponto importante é que caso o acionista precisa do dinheiro aqui no Brasil para fazer um investimento, vamos imaginar, né? Ele pode usar a sua companhia offshore como holding do investimento, porque a lei, o projeto de lei por enquanto, está trazendo uma regra que quando há um investimento numa pessoa jurídica no Brasil, não deve ser tributado novamente, sendo reconhecido como um ganho da companhia offshore, nem na distribuição para a pessoa física. Então, quer dizer o seguinte, ficou transparente também para efeito de tributação e será eficiente do ponto de vista fiscal a companhia no exterior servir como holding de um investimento no Brasil. Então, assim, me parece assim mais distante ainda a necessidade de retirar, a não sei que seja para pagar o supermercado, mas se não for o caso, né, se eu quero fazer novos investimentos, a companhia offshore ela vai servir de holding com eficiência, inclusive para investimentos aqui no Brasil. Maravilha. E aí, nesse caso, né, o acionista não optando pela atualização, aí vem enfim, a projeção seguinte, que é como é que ficaria o imposto, só para as pessoas entenderem como é que ficaria o imposto na alíquota, então, de 15%. A gente também tem que lembrar que essa alíquota agora será 15%, mas a gente não sabe se na frente ela pode mudar, né? Mas, então, seria na disponibilização na frente o pagamento de 15% sobre o cálculo feito em reais, incluindo, obviamente, a variação cambial, não é isso? Nós temos que calcular, na verdade, separadamente, o que é capital e o que é dividendos. Então, no exemplo que você trouxe, a posição em 31/12/23 tem um lucro de $500 mil. Então, se futuramente, não fez atualização, né, daqui a 2 anos, quer fazer a distribuição desses $500 mil, custará 15%, ao passo que aqui custaria 8%. E na redução de capital, ou seja, aqueles 3 milhões de capital, né, de dólares, na hora da sua redução, tem que apurar o ganho de capital usando aquela alíquota progressiva. Então, no nosso exemplo aqui, nós teríamos uma diferença de 6 milhões de reais e a gente teria duas alíquotas, até 5 milhões, alíquota de 15% e 1 milhão com alíquota de 17,5%, que é aqui, quando você colocou, dá 900, não. 925, não é isso? Uns quebradinhos, 900 e pouco, isso. Então, seria esse efeito. Então, é uma tributação mais elevada. Então, para quem vai fazer imediatamente, ou logo depois, né, a retirada dos recursos, vale a pena atualizar. Quem vai deixar a longo tempo, me parece que não é interessante. Perfeito, super obrigada. Eu acho que a gente pode pensar, então, na segunda simulação nossa, é o próximo slide, que é alguém que tenha na mesma estrutura um capital que foi constituído com recursos do Brasil enviados, né, fechou o câmbio, mandou para fora, e também tem um pedaço que foi constituído com recursos com origem no exterior, porque os recursos com origem no exterior têm uma situação específica que é o fim dessa isenção agora. Então, vamos falar sobre essa segunda simulação. O que você nos aconselha aí em relação a um cliente que tenha exatamente essa situação? Tá. Quando o cliente tem essa situação, né, mista, são 2 tratamentos tributários. O tratamento em reais é esse que a gente acabou de falar. O tratamento em dólar, a gente pode trabalhar não só com atualização, levando em conta que, como o cálculo do
ganho de capital dele é feito em dólar, né? Então, o que acontece? O custo dele passa a ser também pelo câmbio de 31 de dezembro de 23, no nosso caso aqui, R$ 5. Então, não há ganho na parte de capital com origem em moeda estrangeira, com origem em dólar, né? Mas é interessante falar uma outra coisa. Quando a pessoa tem origem em moeda estrangeira, talvez não seja o caso de fazer atualização, porque se realmente não tem interesse em retornar ou disponibilizar o recurso para a pessoa física, talvez seja o caso apenas de aproveitar a oportunidade de atualizar o curso desse capital que é em moeda estrangeira, fazendo uma realização. O que é realizar? É fazer alguma operação que a gente pode fazer a custo, porque lembrando que o custo é em dólar. Então, por exemplo, se essa pessoa coloca numa outra companhia, confere as ações para uma outra holding pelo seu valor de custo, ou seja, dólar é 5, ele não tem ganho de capital nenhum e atualiza o valor na sua declaração de imposto de renda. Lembrando que a partir de 2024, todo o cálculo será em reais. Desculpa, será em reais. Então, talvez seja mais interessante ter esse planejamento absolutamente lícito, porque a norma ainda está valendo até 31 de dezembro, que é o cálculo em dólar. Então, faz uma realização, confere para uma outra pessoa jurídica, reduz o capital a custo, que não paga nada, né, de imposto de renda, ou mesmo faz uma doação, que também a gente pode doar a custo ao mercado. Então, todas essas operações que a gente tem permissão de fazer a custo, no caso, é a custo em dólar. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso capital, mas eu vou pegar só a parte do exterior, esse $1 milhão de capital vai entregar por, no caso do dólar a 5, por R$ 5 milhões. E essa diferença, né, de 3 milhões de reais para 5 milhões de reais não será tributada, é um rendimento isento na declaração de imposto de renda. Maravilha, obrigada. E aí eu te faço uma pergunta que eu acho um pouco mais difícil, mas tem aparecido aqui, porque tem muitos casos em que a estrutura foi constituída, né, e depois a pessoa fez a repatriação. Então, nesses casos em que, e aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a se isso poderia ser considerado um investimento com origem no exterior ou não. Porque isso é muito importante para as pessoas que têm essa estrutura e que pensam em se aproveitar dessa isenção que vai existir até 31 de dezembro. Então, queria escutar a sua opinião. É uma excelente pergunta. Eu estava pensando como é que eu ia encaixar essa informação, porque eu vejo no escritório muitos clientes com esse problema, com essa dúvida, na verdade. Quando foi feita a regularização lá em 2016 e depois em 2017, o que aconteceu? Foi editada uma lei em que se criou uma ficção de que teria havido um ganho de capital no exterior em 31 de dezembro de 2014. O fato era um pouquinho anterior, né? Então, tanto é que a alíquota da regularização era 15%, com uma multa de 100% sobre o imposto, que dava os 30%, que foi a nossa alíquota, né? Mas a alíquota era, na época, ganho de capital era só 15%, uma alíquota flat. Bom, quando a lei traz uma ficção, ela gera efeitos em vários âmbitos, não simplesmente no pagamento. E em relação à sua pergunta, também na origem. Então, se é um ganho de capital no exterior, quer dizer que aconteceu no exterior esse ganho de capital, poderíamos deduzir que a origem está lá no exterior também, né? Mas, infelizmente, a Receita Federal já se manifestou no sentido de que ela não concorda. Se a pessoa não conseguir comprovar a origem daquele dinheiro que não estava declarado, anterior, né? Vai ser considerada origem em moeda nacional, em reais. Então, e o que acontece? Apesar de eu já ter visto reduções de capital, realizações de capital, usando como se fosse moeda estrangeira e nunca ter sido verificado esse contribuinte, agora provavelmente é um número maior, porque daí é de todo o valor, né? E seria um rendimento isento e pode chamar a atenção e ser objeto de uma fiscalização. E qual que eu acho que o maior problema? Deixa-se de pagar 8% na atualização, porque está usando como moeda estrangeira, mas o auto de infração, se a Receita Federal perceber e autuar, o auto de infração não será com 8%, provavelmente será com ganho de capital, ou seja, até 22,5%, com multa de 75%. Então, a gente tem um risco muito grande, né, para tomar uma vantagem. Não vou pagar 8% sobre essa variação cambial, mas o risco é muito grande
entre 15% e 22,5%, mais uma multa de 75%. Então, esse é o alerta Entendi. que eu faço. Tá, não. Obrigada. Eu acho que é uma dúvida bem recorrente, porque a gente tem bastante casos assim de origem com relação à repatriação. E eu acho que a outra grande questão com relação às mudanças do investimento no exterior ainda vale a pena eu manter a minha estrutura? Né? Eu tenho a opção agora de ter os investimentos na física. Em mantendo a minha estrutura, vou eleger a transparência fiscal ou vou manter a minha estrutura como opaca, que é equivalente ao que nós temos hoje em dia? Então, a gente tem um outro slide em que a gente fez uma comparação de prós e contras com relação às 3 opções, porque eu acho que essa também é uma grande dúvida agora, né? Uma vez a lei, o projeto sendo aprovado, agora sancionado pelo presidente, como é que a gente faz ano que vem em relação à estrutura que tem no exterior? Queria te ouvir em relação a prós e contras. Eu acho que a gente fez ali um quadro comparativo que é interessante para os clientes verem, né? Porque não existe uma solução perfeita, todas as soluções têm os seus prós e contras, mas gostaria de te ouvir em relação a isso. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, explicar um pouquinho o que é essa transparência. Né? Na norma, tem a possibilidade, apenas para efeito do imposto de renda, nós desconsiderarmos a pessoa jurídica e declarar os ativos dessa pessoa jurídica como se fosse do próprio acionista, como se ele tivesse investimentos na pessoa física e não através de uma companhia. Qual que seria a vantagem dessa possibilidade? O reconhecimento dos ganhos apenas no momento da sua realização. Então, o receio, né, durante as versões e discussões com o Lória, que é o diretor da Receita Federal, que está cuidando dessa norma, né, muito bem conduzida, aliás, era de que as pessoas estavam com receio de ter que pagar imposto sobre marcação ao mercado das suas aplicações financeiras. Então, copiou-se o que tem nos Estados Unidos, que é o tal do Check the Box Election, para desconsiderar a pessoa jurídica e falar assim, é tudo da pessoa física. E a pessoa física tem a regra do regime de caixa, só quando efetivamente aquilo se transformar em dinheiro é que paga imposto. Então, essa é a possibilidade. Né? Então, não é para os outros efeitos, é só para isso. Eu, sinceramente, tenho dúvida se isso é bom ou não, por alguns motivos. Né? Em primeiro lugar, na pessoa física, todos os cálculos são feitos em reais. Então, a variação cambial entra na apuração dos ganhos. Né? Comprei um papel, uma ação, vendi. Então, isso acontece também incluindo a variação cambial, porque todos os cálculos são feitos em reais dali para frente na pessoa física. Ao passo que, se eu mantiver a pessoa jurídica, ou seja, mantiver ela como opaca, eu calculo o lucro em dólar. Então, no caso, eu vou ter efetivamente o ganho em dólar ou apenas o rendimento, né, daquele papel. E a variação cambial não entra na minha apuração da base de cálculo do imposto a pagar. Então, essa é a principal regra que eu vejo. O segundo motivo que eu não acho interessante é o fato de que, apesar de você poder compensar as perdas, né, de aplicações financeiras com ganhos de aplicações financeiras, ou mesmo com lucros de uma companhia, se você tiver uma transparente e uma opaca, você pode compensar da pessoa física para a pessoa jurídica. Mesmo assim, eu não acho interessante, porque são só as perdas que podem ser utilizadas. As despesas não podem. Então, vamos dizer, uma despesa com algum serviço, de gestão, do agente registrário local, taxas da companhia, despesa financeira, por exemplo, estou alavancado, peguei um empréstimo para comprar um papel, esse juro é jogado no lixo. Então, isso pode representar uma diferença importante também. Né? Desculpa, essa é uma comparação, então, entre a transparência fiscal e a opaca. Mas, e aí, assim, a gente está comparando essas duas eleições, mas eu acho que a dúvida também de muitos clientes será que vale a pena eu ir para a física e não ter a estrutura, nenhuma estrutura? E aí eu gostaria de te pedir para falar um pouco sobre os riscos do investimento na física em relação às jurisdições, né? Em relação, por exemplo, ao state tax nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um
Entendi. Porque seria a mesma coisa, né? Então, deter a companhia com a transparência ou os ativos na pessoa física, o cálculo tributário é exatamente igual. Exatamente igual. Então, para que eu ter a pessoa Para que eu ter a pessoa jurídica? Né? Mas antes de responder isso, só complementar um fator que merece manter a pessoa jurídica opaca, é que a gente tem que seguir as regras contábeis brasileiras para apurar o lucro, né? E o que acontece? As regras contábeis brasileiras dividem dois mundos. As grandes companhias, que são as empresas listadas, ou que têm ativos acima de 240 milhões de reais, mais ou menos 48 milhões de dólares, ou faturamento acima de 300 milhões de reais. E as menores, as PMEs, as pequenas e médias empresas. Imaginando que o nosso cliente tenha, nessa situação de PME, o que acontece? Ele pode manter os seus ativos financeiros contabilizados a custo. Então, ele vai ter exatamente o regime de caixa, que é aquele que a transparência oferece. Então, assim, a dúvida vai ficar para quem realmente tem acima de 48 milhões de dólares de ativos. E aí a gente precisa, talvez, trabalhar um pouquinho, né? Porque eu acho difícil também uma pessoa que tem uma companhia desse tamanho queira fazer a transparência, porque tem muitos reflexos, né? Mas agora, voltando para a tua pergunta a respeito do interesse, mesmo que eleja a transparência, será que vale a pena ficar com a companhia? Eu entendo que sim, por alguns motivos, né? Alguns ativos americanos, se detiver através da companhia, não há um imposto de herança americano, né? E se detiver diretamente em nome da pessoa física, incidirá o imposto americano, que é na carga de 40%. Né? Então, assim, já é algo para a gente, só por isso, pensar. A outra coisa é a dificuldade de um planejamento sucessório, tendo em vista que uma companhia permite que a gente coloque regras, assim como a gente tem numa holding brasileira, a gente pode ter regras de relacionamento, né, dos herdeiros naquela companhia, e também a concentração, na casa da sucessão, de um único inventário, porque o inventário brasileiro vai cuidar dos ativos brasileiros, o inventário nos Estados Unidos vai cuidar dos ativos nos Estados Unidos, o inventário na Suíça, dos ativos na Suíça, e aí vai. Então, quando a gente detém todos esses ativos através de uma holding no exterior, que está situada, vamos supor, em Bahamas, nós temos um inventário em Bahamas. Além do brasileiro, a gente só tem um inventário lá também. Então, me parece, por isso, que vale a pena manter a companhia, mesmo que eleja a transparência. Ótimo, obrigada. Então, só tentando resumir para os nossos clientes, assim, nós temos a vantagem da organização sucessória, que ainda existe se você tem a sua estrutura. Nós temos a vantagem de uma proteção em relação a possíveis impostos, enfim, state tax nos Estados Unidos, mas a gente pode também pensar em outras jurisdições em que possa haver uma carga fiscal. Então, essas são as vantagens para você manter ainda a sua estrutura de investimento. Enfim, para quem está pensando aí entre ficar na física ou permanecer com a sua estrutura. Eu acho que das mudanças com relação ao investimento, teria também mudanças de trust, que eu acho que a gente pode entrar depois especificamente, mas eu passaria agora o assunto para fundos fechados, e depois a gente pode voltar nisso, porque a gente tem bastante coisa para falar também de fundos. Então, eu vou pedir para o André para tentar rapidamente explicar o que mudou com relação aos fundos fechados no Brasil. A gente sabe que vários clientes têm os seus fundos fechados com uma estrutura de investimento. Se você puder explicar para a gente, André. Obrigado, Érica. Bom dia a todos e todos. Quero cumprimentar o Zé Henrique. É uma satisfação estar aqui na Galápagos hoje para tratar desse tema, que é o tema literalmente do dia, especialmente no caso dos fundos fechados, porque no caso das offshores, ainda há alguns meses, né, para que se tome a decisão se haverá ou não a opção pela transparência, porque isso será feito ainda na declaração de imposto de renda da pessoa física, né, do ano que vem. Só que no caso dos fundos fechados, há uma decisão imediata a ser tomada, que é pagar ou não os 8% sobre o estoque. Mas antes de falar disso,
vamos organizar aqui o tema. Bom, primeiramente, é fato que desde o início dos anos 2000, os fundos de investimento no Brasil sujeitam-se ao Come Cotas em maio e novembro, que é basicamente uma antecipação do imposto devido no momento do resgate. No momento do resgate, se o título for de longo prazo, ele vai ter uma alíquota menor, se o título for de curto prazo, ele vai ter uma alíquota maior. Então, você tributa no Come Cotas a 15% ou 20%, conforme o prazo médio de duração do fundo, e no momento do resgate, tributa a eventual diferença para 17,5% ou para 22,5%, se houver. Para a pessoa física e para a pessoa jurídica isenta ou sujeita ao simples, essa tributação ela é definitiva, o que se tributou ali não se tributa mais, né? Já se o fundo for detido por pessoa jurídica, sujeita ao lucro real, presumido, arbitrado, aquela antecipação ali realizada, ela é realmente uma antecipação. Você vai adicionar o lucro tributável, né, no lucro real, presumido ou arbitrado, os rendimentos do fundo e simplesmente abater do imposto de renda calculado no seu regime aqueles rendimentos auferidos no fundo de investimento. Então, essa é a realidade desde o início dos anos 2000, não obstante, por força de uma interpretação infralegal, não havia lei regulamentando isso, é bom que se frise, mas por força de um entendimento que era materializado em instrução normativa da Receita Federal e baseada em instrução da CVM, os fundos de investimento fechados, que são aqueles nos quais não se admite resgate de cotas, não se sujeitavam ao Come Cotas. Seria até um contrassenso. Se eu não admito resgate de cota, como eu vou sujeitar esse fundo ao Come Cota? Aquele fundo tem que ter as suas cotas preservadas, porque ali as cotas, e essa era a ideia, pelo menos inicial, dos fundos fechados, eram cotas representativas de participação societária em empresas ilíquidas, em empresas nas quais se detinha controle, nas quais se detinha um percentual relevante e que, enfim, se você simplesmente alienasse aquilo, ou enfim, resgatasse aquilo, você poderia malograr o investimento naquela pessoa jurídica. Não obstante, tendo em vista essa brecha, desenvolveu-se a indústria dos fundos fechados, detidos ou por uma única pessoa, chamados, nesse caso, de exclusivos, ou por um grupo restrito de pessoas, que são os fundos restritos, de variados tipos para investir em ações, mas o grande foco dessa reforma foram efetivamente os fundos de investimento multimercado, que têm foco em renda fixa. Tá? Esse foi o grande foco da reforma. Então, desde 2016, já se tentava equiparar a tributação dos chamados fundos abertos, né, do Come Cotas dos fundos abertos, aos fundos fechados. Já se buscava essa isonomia desde 2016, houve uma tentativa lá, outra no governo Temer, e agora, finalmente, conseguiu-se, espera-se para logo a sanção do projeto de lei, e, na sequência, né, são necessários dois atos fundamentais. Primeiro, duas resoluções do Conselho Monetário Nacional, que vão definir o que é entidade de investimento e o que é direito creditório, porque a lei exige essas definições do Conselho Monetário Nacional, né, não se prestando para tantas definições da CVM. E será necessária também a regulamentação urgente, por parte da Receita Federal, da metodologia para pagamento dos 8% sobre o estoque, sobre o qual nós falaremos já já. Mas, dito isso, o que se conseguiu no Congresso Nacional agora, após inúmeras tentativas desde o início do ano, por parte do governo. Bom, há basicamente hoje um marco legal dos fundos de investimento sob o prisma tributário. Isso não existia. Então, do ponto de vista da organização, né, da sistematização da tributação dos fundos de investimento, hoje nós temos um marco legal. E ele vale para fundos fechados ou abertos. Ali trata-se de todo e qualquer tipo de fundo de investimento. E há basicamente três categorias. Primeiro é o regime geral, é o regime do artigo 17 da lei. O regime geral é o regime de sempre, ou seja, Come Cotas a 15% para fundos com títulos de longo prazo, Come Cotas de 20%
para fundos com título de curto prazo, ajuste da diferença no resgate, para 22,5 ou 17,5, enfim, conforme for o caso, e sujeição de todos os fundos, abertos e fechados, a prioristicamente a essa regra geral. Então, essa é a regra geral. Agora, há duas regras específicas, uma no artigo 18 e seguintes e outra no artigo 26. A regra do artigo 18 diz que os fundos de investimento em ações, e por primeira vez a lei define percentual da carteira que deve conter ações, que é 67%. A lei define também quais são os ativos equiparados a ações, BDRs, ADRs. Diz que o FIA, o Fundo de Investimento em Ações, pode investir no Brasil e no exterior, o que é um ponto de relevo e que vale a reflexão, até porque, eventualmente, o detentor de um FIA agora tem a tranquilidade de poder optar por investir direto no exterior. É uma possibilidade. É uma possibilidade, veículo, é mais um veículo, né, se houver interesse, né, a depender da conclusão, né, acerca da tributação das offshores. E sendo um FIA, ou seja, atendendo a esses requisitos, 67% em ações ou títulos equivalentes, que são definidos na lei, não há come-cotas. A tributação se dá no resgate. Além do FIA, contudo, existem outros 3 fundos regulamentados na lei que podem não se sujeitar ao come-cotas, desde que sejam entidades de investimento. São os fundos de investimento em participações, os fundos de investimento em direitos creditórios e os ETFs de renda variável, esses ainda muito incipientes, mas enfim. Aí vem a grande pergunta, o que é uma entidade de investimento, né? Que nós estamos tentando... Exato. A lei traz uma definição. Ao longo do projeto houve até um esboço de uma redação mais completa, mas o texto final basicamente diz o seguinte: a entidade de investimento pressupõe que o gestor do fundo tenha discricionariedade na aplicação dos recursos, nos investimentos e desinvestimentos. Gestão. Essa é a ideia. Agora, depende da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que precisa sair, porque a própria lei remete à regulamentação do CMNEM. Então, há dúvidas. Há aquele fundo em que nós temos certeza que não é entidade de investimento, que é aquele FIP em que a família controla e a família decide tudo e só dá a ordem para o gestor executar. Esse não é uma entidade de investimento. Não é, e provavelmente não vai ser. Vai estar sujeito aí ao come-cotas. E há aquele FIP em que o gestor decide tudo, enfim. Nesse caso, não há muita dúvida. Mas tem aquele meio do caminho, ou seja, que costuma ser a regra, na verdade, né? O gestor, ele dialoga com os cotistas, define o perfil do fundo e faz as alocações conforme acordado com os cotistas, mas não mediante ordem dos cotistas, né? O gestor tem discricionariedade para dizer, olha, eu não vou alocar nesse ativo, enfim, não vou comprar Bitcoin, enfim, seja lá o que for, porque ele tem o poder discricionário de fazer isso. Então, é preciso aguardar a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Mas, desde que, né, mas já sabemos que a chave da questão para saber se um fundo é ou não uma entidade de investimento é discricionariedade do gestor. Qual o nível, precisamos da regulamentação. E, sendo entidade de investimento, os FDICs, e agora a lei traz que 67% dos FDICs têm que ser compostos por direitos creditórios. E o que são direitos creditórios? Bom, todos nós sabemos. No FDIC hoje, ele abriga desde duplicatas, que foi a origem dos FDICs, até precatórios. Mas a lei delega ao Conselho Monetário Nacional a definição do que é direito creditório para fins de composição da carteira do FDIC. Então, no caso das ações, a lei lista
o que são ações e ativos equiparados. No caso dos FDICs, a lei diz, o direito creditório será definido pelo CNM, o conceito de. Temos que esperar essa regulamentação. Temos que esperar para o FDIC e para a entidade de investimento que vai impactar FDIC, Fundo de Investimento em Participações e ETF de renda variável. Eu queria te fazer uma pergunta sobre, aí pegando os fundos multimercados que não se enquadram, não estão nem com a possibilidade de se enquadrar nessa regra e que esses sim vão ter agora a incidência do Come Cotas. O que o projeto de lei fala é numa possibilidade, né, de pagar 8% sobre o estoque, né, e aí eu queria te pedir para comentar sobre isso, ou pagar 15% no ano que vem, eu acho que em uma única parcela ou em 24 parcelas com correção. Como é que você, assim, imagina aí os nossos clientes, a maioria inclusive, precisou fazer essa opção, porque os administradores de fundo, dado esse prazo muito curto agora, já querem uma escolha, né, dos cotistas com relação a como é que eles vão fazer o recolhimento do Come Cotas. Então, se você puder comentar isso, porque eu acho que essa é uma grande questão agora dos clientes que têm seus fundos fechados. Bom, essa é uma decisão estratégica, mas já te respondendo até pela premência do tempo, a maior parte dos cotistas está optando por recolher os 8% agora. Ponto. Dito isso, eu quero lembrar que, no caso das offshores, a lei não faz o que ela faz no caso dos fundos fechados. No caso das offshores, ela não tributa o estoque. É uma Por quê? possibilidade. Porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a tentativa de tributar o estoque das controladas de pessoas jurídicas lá atrás, quando veio a MP 2158 de 2001. E o Supremo disse, tributar rendimento passado fere o princípio da irretroatividade em matéria tributária. Em razão desse precedente, é que se inseriu na parte do PL relativa às offshores a não tributação do estoque das offshores, do estoque de rendimentos. Mas aí vem a pergunta, poxa, mas a lógica não teria que ser a mesma para os fundos fechados? É claro que sim. Aqui nós estamos com um ferimento direto ao princípio da irretroatividade em matéria tributária. A lógica é diferente no PL, embora as premissas sejam as mesmas. Tributação de rendimento passado. Daí qual é a escolha que o PL impõe ao cotista? Bom, eu posso entrar com uma ação judicial, confiando que o Supremo Tribunal Federal vai decidir da mesma forma que ele decidiu lá atrás, no lucro das controladas e coligadas. E vai impedir a tributação do meu estoque, e só quando eu realizar esse estoque eu tributo. Você acredita nessa judicialização? Assim, a gente tem ouvido as pessoas muito pacíficas em relação a essa tributação. É porque o governo foi muito inteligente no projeto de lei. Porque basicamente a escolha é a seguinte, Érica. Ou eu tributo 15% quando eu realizar, via mandado de segurança, com chance de perder, né, porque ninguém sabe se a jurisprudência vai se manter ou não, ou eu aceito 8% agora, pagando a primeira parcela dia 29 de dezembro, porque o governo precisa de 3 bilhões de reais para fechar o caixa em razão da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, que gera essa necessidade de arrecadação ainda esse ano por conta de questões fiscais. Só lembrando aqui que são 5 parcelas, né? A primeira agora ainda esse ano e as 4 parcelas seguintes nos primeiros meses de 2024. Exato. Você calcula da seguinte forma, para os rendimentos de janeiro a novembro, você calcula 8% e tributa a primeira parcela 29 de dezembro e as outras 3 no final de janeiro, fevereiro e março. Para os rendimentos de dezembro, você vai fazer o recolhimento no dia 31 de maio, juntamente com o Come Cotas do primeiro semestre. Essa é a ideia para os que vão aderir, que na verdade a maior parte dos cotistas vão aderir, porque na verdade judicializar significa correr o risco de perder
e mesmo se ganhar, no momento do resgate, pagar 15. Pois é. Não judicializar, você paga 8. Então é aquela velha história, né? Às vezes um acordo ruim é melhor do que uma boa demanda. Então a maioria das pessoas tem optado por isso, não obstante seja possível mitigar os efeitos dessa tributação de 8% por meio de reorganizações dos próprios fundos, cindindo um FIA, né, ou cindindo um FIM e dele extraindo, por exemplo, as ações para a constituição de um FIA. Porque se você faz isso até 31 de dezembro, você exclui da tributação de 8% aqueles ativos que estão sujeitos a um regime sem come-cotas, né, no caso o regime do FIA, por exemplo. Esse é um bom ponto, né? Porque as pessoas estão perguntando como é que e os eventos dos fundos, né? Como é que eu ainda posso me organizar? Por exemplo, você tem uma parcela no meu FIM grande, como você falou agora, em renda variável. Eu posso talvez fazer uma cisão do meu fundo para que eu tenha parte dos meus investimentos ainda com o diferimento do imposto. Se eu tenho uma carteira, por exemplo, grande em FDIC, a gente tem um caso assim, e a gente, mas não são os 95% exigidos por lei. Como é que eu posso me organizar até o final do ano para que não incida o come-cotas? Então, a minha pergunta é em relação aos eventos, né? Tanto o evento de cisão, enfim, quanto a reorganização. Porque aí vem uma pergunta posterior que se eu tiver tomado a medida de me organizar, mas o evento não tiver sido concluído, nem a cisão, ou a carteira não tiver absolutamente enquadrada, como é que você vê essa passagem do ano aí em relação ao risco da tributação do come-cotas? É uma ótima pergunta. Primeiro, em relação aos eventos, é bom frisar que a lei previu a possibilidade de cisão, fusão, incorporação de fundos, transformação e os efeitos tributários de cada uma delas, né? E isso é muito bem-vindo, né, na medida em que até hoje não havia, pelo menos em lei, essa regulamentação de forma tão detalhada. Agora, a lei também é muito clara no seguinte sentido: a database é 31 de dezembro. A realidade existente nesta database será a realidade considerada. Esse é um risco que o cotista tem que estar atento. Sim. 31 de dezembro, você corre o risco de, se não estiver enquadrado dentro das previsões, né, do PL, para que não exista a incidência do come-cotas, se você não tiver feito a eleição pelos 8%, você corre o risco de ser tributado em 15%. Então, Sem dúvida. Os únicos fundos em que a lei prevê prazo de 180 dias para enquadramento são 3. O FDIC, mas o próprio FDIC, não o fundo de fundos, que tenha cotas de FDIC. O FDIC você tem 6 meses para se enquadrar. O fundo de investimento imobiliário, que agora tem que ter 100 cotistas. 100 cotistas. Né? E o FIAGRO, né, que assim como o FII, tem que ter 100 cotistas e nenhum grupo pode deter mais de 30% do fundo. Então, tirando esses 3, que tem realmente um prazo dado pela lei para enquadramento nas novas regras e continuidade de fruição do regime de tributação somente no resgate e também no caso do investimento imobiliário e do FIAGRO, da isenção na distribuição dos lucros, tirando esses 3, em todos os demais é a foto no dia 31/12. Se você estiver colocando o paletó, não adianta. Entendi. Tem que estar de terno com o paletó para conseguir se enquadrar. Tá ótimo. Eu faria mais uma última pergunta, que é em relação a ainda valer a pena você ter um fundo fechado, por exemplo, um FIA, né? Apesar da tributação ser a mesma, sendo aberto e fechado, o fundo fechado ele também tinha uma vantagem, que era de uma possibilidade de organização, né, sucessória, em você tem as suas cotas, enfim, designar, fazer algum tipo de gravame. O regulamento ele permite uma certa flexibilidade maior. Como é que você vê isso? Você acha que ainda vale a pena ter um fundo fechado para uma família que se organiza e que tem parte dos seus investimentos através ou de um FIA, ou do FIP, ou de um FDIC? No caso do FIA, eu não tenho dúvida alguma que vale a pena
porque desde o início do projeto de lei havia a exigência de que o FIA também fosse entidade de investimento, de que o gestor tivesse discricionariedade. Agora, no final das discussões, é que se retirou essa exigência do FIA. Então, na verdade, quem pode ter um FIA e gosta, né, quer definir os seus ativos junto com o seu gestor, quer ter uma participação mais ativa na gestão da carteira, não tem por que não ter. Né? Então, no caso do FIA, eu não vejo muita dúvida, acho importante sim, sem falar, né, nos demais aspectos que o regulamento do fundo pode prever uma série de questões, inclusive atinentes à sucessão e tudo mais. No caso de FIP, FDIC e ETF renda variável, bom, aí vamos ter que esperar para ver o que é entidade de investimento, qual é o limite do gestor com discricionariedade para saber se vale a pena ou não ter um fechado. Ter um fechado, tá ótimo. Bom, eu acho que a gente está se aproximando aqui do final, mas a ideia seria que nós tivéssemos um espaço para perguntas, né, do que a gente ainda não abordou aqui, tanto na parte do investimento no exterior, quanto na parte dos fundos. Eu já tenho aqui uma pergunta que é justamente sobre o que não falamos, José Henrique, que é trust, né? E a pergunta no caso, a pessoa, o projeto, ele fala sobre o trust, né? Cada vez mais a gente vê o Brasil tentando tratar desse assunto, que é um assunto difícil, porque é um instituto que não existe no nosso direito, mas que a gente sabe que os nossos clientes, né, muitos clientes têm esse tipo de estrutura fora do Brasil. Então, você tem lá uma regra do PL em que o instituidor ele tem que declarar os ativos dentro do trust na sua declaração de imposto de renda, né? O beneficiário do trust, ele vai declarar na medida em que ele receber esses ativos. Então, a minha pergunta, eu acho que é uma zona meio cinzenta, imaginando em que você tenha um instituidor que faz essa declaração, né, um trust, por exemplo, irrevogável, e que ele falece, mas os beneficiários, por exemplo, são menores de idade, né, e ainda não vão receber esses ativos. Esses ativos ainda ficam indisponíveis, ou por uma questão de uma cláusula condicional, ou por uma questão, enfim, de regra mesmo de idade, eles ainda não receberam. Então, como é que fica essa declaração no imposto de renda? Excelente pergunta. Infelizmente, nós, até hoje, né, não tínhamos uma normatização a respeito do trust. Regras esparsas, né, que vieram na regularização lá em 2016, principalmente no perguntas e respostas que foram convertidas em IN, mas efetivamente a gente não tem, até hoje, uma lei especificando qual é o tratamento que deve ser dado. Né? E, como você disse, nós não temos o trust no Brasil, né, no nosso sistema normativo. Então, há uma dificuldade, né, de adaptação, de tropicalização desse instituto, que é milenar no exterior, para nós. Mas, assim, lá atrás, lá em 2016, a Receita Federal e o Banco Central se manifestaram no sentido de que deveria ser considerado transparente e que a pessoa com a titularidade de ter o direito de receber é que deveria fazer a declaração. Né? E agora, né, na lei, virá um pouco mais. Então, a gente estava totalmente no escuro, né, no quarto apagado, e agora tem uma penumbra, porque realmente algumas situações não estão esclarecidas. E há, inclusive, dispositivo determinando, numa versão anterior, obrigando o trustee a cumprir a norma brasileira. O trustee, geralmente, que é o administrador do fundo, é uma pessoa no exterior. Então, assim, ele não se submete à legislação brasileira. Mas, mesmo assim, ficou um resquício, né, que os beneficiários têm que notificar o trustee, alguma coisa assim. Mas não tem, efetivamente, uma penalidade se o trustee não obedecer, e nem poderia ter. Então, a regra é a pessoa que tem o direito de receber, ou tem expectativa de receber, deveria fazer a declaração, a informação em sua declaração desse ativo como sendo o seu. E a regra é que o trust deve ser considerado transparente. Então, a pessoa vai declarar os ativos detidos pelo trust. E aí a gente entra no problema, né, que você levantou, que é, assim, bom, e se
tem a discricionariedade do trustee de distribuir quando ele entender que é conveniente. Então, vou pôr um exemplo, um herdeiro, né, que está viciado em drogas. E o trustee tem a discricionariedade, muito provavelmente ele não vai financiar o consumo, né, de drogas por esse beneficiário do trust. Então ele vai segurar eventualmente, vai pagar o mínimo para ele sobreviver e ter tratamento médico para a sua doença. Mas a norma prevê que esse beneficiário, né, esse viciado, ele tem todo aquele ativo e teria disponibilidade sobre os rendimentos da estrutura que está sob o trust e, portanto, ele teria que pagar imposto no Brasil. Então, infelizmente, nós estamos numa situação de uma visão míope do que é efetivamente o Instituto do Trust, né? E a gente tem outros problemas também. Por exemplo, uma classe de beneficiários, porque o Trust é tão flexível que é diferente de um inventário ou de uma partilha, de uma doação, em que efetivamente se entrega de uma pessoa para outra um ativo. Então, o Trust, por exemplo, permite que haja uma classe de beneficiários. Então, se o avô deixou, né, na sua morte para os seus netos, pode ser que nasça um neto depois da morte dele. Sim, E o que haveria, ponto, então? Né? Então, ele tem 5 netos, já morreu, nasceu o 6º neto. O que acontece? Quer dizer que aqueles 5 netos, que tinham 20% cada um, tem que doar um pedaço da sua participação para o primo, para o irmão, né? Então, porque eles declaram como eles, mas não foram eles que fizeram essa transferência. Sim. Então, assim, realmente a gente tem um problema pela frente, menor do que a gente tinha até agora, 31 de dezembro de 2023, principalmente porque a Receita Federal vinha se manifestando, mesmo depois da época da regularização, já se manifestou lá em 2020, se não me engano, no sentido de toda e qualquer distribuição seria tributado pelo Carnê-Leão. Bom, aquilo lá foi todo mundo um balde de água fria. Opa, espera um preocupadíssimo. pouquinho, o que a gente faz agora? Né? E também o Estado de São Paulo respondeu consulta, né, de uma maneira totalmente descabida, na minha opinião, e agora vem nesta lei federal dizendo que as transferências, né, essa transferência de patrimônio do settlor, que é o instituidor, para os beneficiários, isso é a título gratuito. Então, que não estaria sujeito ao imposto de renda, mas sim a tributação pelo ITCMD ou ITD. Né, esse foi um bom ponto, né? Quer dizer, esse foi, digamos assim, de todas as Tirou questões... uma das espadas na nossa cabeça, mas continuam outras. De tantas questões difíceis, né, com relação ao trust, esse foi um bom ponto, porque essa sempre foi uma dúvida, um problema, né, dada essa consulta da Receita. E agora, pelo menos, fica claro isso, né, que o imposto, é o ITCMD, é o imposto de transmissão estadual, e aí a gente, pelo menos, não tenha o risco do imposto de renda. Mas eu concordo com você, porque são muitas questões do trust que são difíceis no caso a caso. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, você tem quais são outras perguntas, eu acho que são muitas perguntas. Enquanto você está lendo, deixa eu aproveitar o tempo aqui e falar de prejuízo das offshores até 2023. Ótimo, a lei obrigada por ter trazido. Não permite a utilização dos prejuízos anteriores, ou seja, até 31 de 12 de 23, para compensar lucros a partir de 1º de janeiro de 2024. Na minha visão, isso é inconstitucional, tendo em vista que a pessoa jurídica que tem um prejuízo, agora quando ela tem resultados positivos futuros, o que está acontecendo? Ela está recuperando o capital. Então, olhando, né, sem olhar a fotografia, mas olhando a vida da empresa, olhando o filme, o que acontece? Aquele acionista, quando colocou aquele capital já foi um dia tributado na vida dele ou na vida, né, vamos dizer, do doador daquele patrimônio para ele. E tributar novamente, né, seria tributar o capital, né, e não o lucro efetivamente. Então, essa visão que a lei impõe, né, que não se pode compensar prejuízos até 2023, me parece assim algo, é uma mancha nessa norma que é muito boa, mas esse aspecto realmente está errado, por conta disso que eu acabei de dizer. E me parece, para as pessoas que têm uma perda significativa, que isso vai implicar em uma judicialização desse tema. No escritório a gente já tem alguns esperando a lei sair, né? Para ingressarmos, né, com medidas, porque efetivamente isso é
equivocado, é inconstitucional. Essa é um ótimo ponto. A gente também tem clientes com essa situação, em que a pessoa tem uma estrutura e que está carregando um prejuízo, e aí o que você faz, né? Você tem esse prejuízo, como é que você simplesmente perde esse prejuízo, né? Se você, e não tem uma alternativa, né? Porque mesmo que você, por exemplo, decida acabar com a sua estrutura, você não traz esse prejuízo. Na né? verdade, como eu expliquei da questão da contabilidade, se tiver abaixo de 48 milhões de dólares, sim, seria possível porque você atribui o custo. Então, se é prejuízo decorrente dos papéis que vem carregue da posição de hoje, ainda tem uma alternativa, porque você não reconhece a marcação a mercado para baixo, você mantém o custo da aquisição dos ativos. Então Mas se são prejuízos anteriores que já foram realizados, entendi. Aí não tem jeito. Esse é um ótimo ponto. Então, eu acho que a gente aconselha que os nossos clientes que tenham um prejuízo nas suas estruturas façam essa avaliação. Se é um prejuízo já realizado, né, isso aí não tem jeito. Mas se é um prejuízo em que você carrega ainda o ativo, existe a possibilidade de você se aproveitar ter um aproveitamento desse prejuízo, caso você traga um investimento para a física. É claro que isso traz outras implicações, né? A gente já falou aqui antes que você ter um investimento na física e você não ter a possibilidade de um planejamento sucessório e você ter o risco de tributação nas jurisdições do investimento, como é o State Tax americano, que é o imposto sobre a transmissão. Bom, eu queria agradecer muito a vocês. Eu acho que a gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas agradecer muito a você, José Henrique Longo e André Mendes Moreira, esses advogados que nos ajudaram aqui a esclarecer. Muitas outras perguntas provavelmente ainda vão surgir, a gente vai ficar acompanhando aqui de perto. E é isso. Agradecer a todos aí por estarem com a gente, e a gente mantém, o pessoal aqui da Galápagos mantém vocês informados caso as mudanças aconteçam com relação a esses assuntos. Obrigada.